Olá, Pradevianos! Está começando agora a segunda aula do curso Introdutório ao HTML CSS. Aula passada, eu terminei com um bônus para vocês, que foi a div, explicando que a div vai definir as partes do nosso site. Portanto, vamos continuar. Paramos exatamente aqui, correto? A aula passada o foco dela foi para explicar as tags HTML, como elas funcionam, um pouco das propriedades dela e, portanto, eu suponho que se você leu a aula passada e baixou o material de apoio que eu fiz, vocês já devem ter dominado o básico das tags HTML. Portanto, eu vou apagar, mas se você tiver dúvidas, pode voltar no outro vídeo, reler o material de apoio, perguntar à vontade, estamos aqui para isso. Pois bem, a partir dessa aula em diante, o nosso foco será aprender CSS junto com HTML e criar o nosso primeiro, não sei se isso é primeiro, mas criar o nosso primeiro website HTML e CSS. Bom, vocês vão ver como é bem simples. Antes de tudo, vamos aqui, salvar, não tem nada, enfim. Vamos supor que eu criei duas divs. Divs vai estruturar, define as partes do meu site. Criei duas divs. Uma chamada coluna esquerda e outra coluna direita. Eu coloquei para alinhar essa div coluna esquerda para a esquerda e a coluna direita para a direita. Porém, quando eu fui visualizar, o que aconteceu? Uma div estava na extremidade e a outra estava na outra extremidade, deixando um espaço em branco vazio entre elas. Por que isso acontece? Porque as divs estão sendo incluídas dentro do corpo padrão, que é o body. Então, se elas estão sendo incluídas dentro desse body, ele se ajusta conforme o tamanho da tela. Então, se você coloca para ser na extremidade, então se a tela for aumentando, 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 eles vão indo para a extremidade, para a extremidade, para a extremidade da tela, se tiver maximizado o navegador, ou então só para a borda do navegador. Então, logicamente, o que deveríamos fazer? Simples. Nós deveríamos criar um outro corpo, um subcorpo dentro do body. E podemos definir uma largura para esse corpo, esse subcorpo. Podemos definir uma altura. E dentro dele acrescentar as divs, as partes do nosso site, que assim ficará bem definido. Então, como nós fazemos isso? Aí você vem e fala que é simples, você assistiu a aula passada, é só acrescentar o outro body, porque tudo dentro do body é o que vai aparecer no site. Beleza. O raciocínio está certo, mas não é assim que se aplica. Nós faremos da seguinte maneira. Nós criaremos uma div chamada corpo, um subcorpo. Lembra das propriedades das tags HTML que eu falei na aula passada? Pois bem, vamos acrescentar um nome a essa div utilizando a propriedade. A propriedade é chamada id. Igual, aspas, como eu falei na aula passada, vamos colocar corpo. Tudo dentro dessa div, tudo dentro da div chamada corpo, funcionará como body, ficará delimitado a esse corpo. Vamos definir agora as partes do nosso site que nós criaremos. Você tem uma logo legal, quer colocar seu nome de destaque lá para todo mundo ver? Vamos criar o espaço da logo. Vamos criar o menu. Claro, como é que você vai navegar num site sem menu? Vamos criar uma coluna à esquerda. E vamos criar, por último, uma coluna à direita. Opa! Pois bem, aqui temos todas as partes do nosso site definidas. Se você salvar
e executar aqui, você não verá nada. Por quê? Porque se você se lembrar da aula passada, eu falei que tem que ter, entre uma tag de HTML e outra, tem que ter um conteúdo. Entre uma tag de abertura e outra de fechamento, tem que ter um conteúdo para ser exibido. Portanto, se colocarmos oi, aparecerá oi. Queremos colocar no menu, oi. Ficar o menu, vamos colocar a página inicial e uma página sobre. Simplesmente não vai funcionar. Por quê? Porque nós usaremos o CSS, a mágica do CSS, para estilizar e definir tudo dessas divs. Então, funcionará da seguinte maneira. Temos que criar o arquivo CSS, o arquivo de estilo.css ou qualquer outro nome que você deseje, tendo a extensão CSS. Nós criaremos e tudo aqui dentro funcionará para estilizar nossas divs. Só que se nós salvarmos, começarmos a editar o estilo.css, vamos editando, e salvar, ele não vai funcionar da maneira que está. Por quê? Na aula passada eu falei que você tem que chamar o arquivo CSS e isso se faz dentro do header. Aqui dentro do header você vai linkar, fazer um link com o arquivo CSS para que a página HTML reconheça que esse arquivo CSS vai definir e estilizar o seu site. Esse link é relacionado ao quê? Ele é relacionado à folha de estilo, que é o CSS. E o tipo dele? O tipo dele é em texto, em CSS. Da mesma forma que usamos na aula passada aqui, texto HTML. Agora nós devemos achar o caminho, o endereço, onde está esse arquivo CSS. Usamos o Hyperlink Reference, href. Ele está na pasta que está o index, correto? Então nós colocamos um ponto e uma barra, isso significa a pasta atual. E colocamos o nome do arquivo, estilo.css. E fechamos a tag HTML que vai chamar o CSS. Pronto, está feito. Nós salvarmos. Pronto, perfeito. Agora vamos à mágica do CSS. No CSS, para você chamar, para você começar a estilizar, desenhar, mudar uma div, você tem que convocá-la, chamá-la para o campo. Então, você faz sempre da seguinte maneira. Você coloca o jogo da velha e coloca o ID da div. No caso, nós queremos a corpo, a div corpo. Então, nós colocaremos o nome corpo. Sempre que depois que você colocar isso daqui, você abre chaves e tudo dentro das chaves da div que você está chamando será para você estilizá-la. Por exemplo, vamos colocar aqui background color sempre cada linha do CSS você termina com um ponto vírgula. Bom, definimos aqui. Salvamos. O corpo vai ter essa seguinte cor. Se nós executarmos, nós não veremos nada. Por quê? Porque é como se não existisse, não tem conteúdo. Mas se acrescentarmos um oi, teremos aqui a cor que nós definimos da nossa div corpo. Se nós pularmos uma linha, duas linhas e escrever de novo oi, o que teremos é isso. E ele vai se autoajustando. Porém, não é isso que nós queremos, porque se ele fosse autoajustar, vai ficar estranho em alguns computadores que têm telas de diferentes tamanhos. Portanto, nós devemos definir um tamanho, uma largura e uma altura. Então, vamos definir uma largura. Como eu falei na aula passada, em inglês é essencial. Vamos definir como 600 pixels inicialmente. E a altura, vamos definir como 500. Se nós salvarmos, o que
nós teremos isso. Teremos o nosso corpo aqui, certo? Temos o corpo perfeitamente desenhado de acordo com nossas medidas. Se nós acrescentarmos algo fora do corpo e salvarmos, ficará fora do corpo. Mas se acrescentarmos dentro do corpo, ficará dentro do corpo. Dentro do corpo. Pois bem, aí você estilizou o corpo. Agora você tem que definir as outras partes do site, senão não tem sentido. Mas antes, você não está gostando dessa cor aqui que está no fundo, você não gosta dessa fonte que está no site. Então, o que é que você faz? Você chama o body principal, não a div corpo. Nós chamamos do arquivo HTML, nós chamamos o body dela, abrindo chaves, e nós podemos mudar para o que quisermos. Vamos colocar uma cor aqui. Termina com ponto vírgula. Vamos colocar uma fonte. Novamente isso daqui, como HTML, é só decorar os códigozinhos, que são bem simples. Vão conter vários no material de apoio, mas eu sugiro você dar uma pesquisada se quiser se aprofundar nisso. Fonte family, Verdana. Se nós salvarmos, olha o que teremos. Certo? Perfeito. Temos o nosso fundo, nosso body com a cor, temos uma fonte definida e temos o nosso subcorpo. Então, como eu havia falado, nós podemos alinhar divs. Portanto, o corpo, vamos colocar no centro, porque nós queremos tudo centralizado, para justamente não ficar lá na extremidade, como havíamos falado. Então, para colocar no centro, é da seguinte maneira. Vamos escrever left, left é a esquerda. Ele está colado à esquerda, então vamos dar um espaço da esquerda de 50%, porque ele vai, 50% é metade, então ele vai andar metade. Porém, tem um negócio interessante, se você salvar e executar, tá aqui, entendeu? Left, 50%, salvou, tá aqui. Por quê? Porque nós temos que definir uma margem. Como quando você está criando um documento de texto no Word, você define a margem da borda da página para começar a escrever. É a mesma coisa daqui, da borda da página HTML do navegador vai começar. Portanto, vamos definir a margem da esquerda, nós vamos colocar um número negativo de 300 pixels. Por quê? Porque ele não conta como centro da div, ele conta com a borda da div para poder alinhar. Certo? Então, é da seguinte maneira que funciona. Então, vamos salvar e executar. Tá vendo? Ficou estranho. Por que ficou assim? Porque nós temos que definir uma posição. E a posição, nós temos que colocar como absoluta, para que ela não se mexa e fique centralizada. Então, aqui temos a nossa div centralizada. Certo? Esses códigozinhos que eu vou passando, todos vão absorvendo, vão treinando eles conforme você vai assistindo a videoaula. Temos o nosso corpo definido. Vamos aumentar um pouco a altura, baseado na minha tela aqui. Já é muito grande. Eu aumentei aqui a largura, certo? Então, temos que também alterar o valor aqui. Com a metade de 800, 400. Está centralizado. Pois bem, temos aqui o nosso subcorpo. Dentro desse subcorpo, vamos começar a definir as outras divs. A primeira div é a logo. Vamos definir. Como é que a gente chama a div? Jogo da vovozinha. O nome da div, chaves e começa. Bom, na logo,
nós podemos definir uma outra cor, não sei o que, mas para acrescentar imagem, vamos remeter à aula anterior. Para acrescentar uma imagem a logo, nós vamos aqui dentro e aqui vamos colocar a tag de imagem. E aqui dentro, nesse espaço, vai ficar a logo. Nós podemos adicionar um nome também. ProDev. Mas antes temos que definir o quê? Uma largura. Vamos definir a largura de besteira de 400 pixels. Vamos definir uma altura de 50. Salvar. Vamos definir. Sim, está aqui definida a altura, a largura, como vocês podem ver, está aqui. Se nós definimos uma cor, aqui temos uma cor definida e está nos tamanhos que nós desejamos. Novamente, como é que nós fazemos para centralizar? Nós colocamos left, margin left, nós colocamos a metade, e a posição absoluta. Temos aqui centralizado. E se você reparar, agora ela está dentro do body, concorda? Portanto, está dentro do corpo, da div corpo, então a margem vai ser baseada na borda do corpo. Por isso que a margem que nós usamos foi menor. Aqui, vamos colocar aqui 800 também. E a altura, vamos colocar pelo menos 100. Pronto. Temos aqui o espaço da nossa logo definida. Debaixo da nossa logo, nós podemos começar a definir o quê? O menu, que é o próximo item da nossa lista. Temos aqui a logo definida. Vamos começar chamando menu. Vamos definir uma cor para esse menu. Vamos colocar cor. Sou péssimo de cores. Vamos definir uma largura. Vamos colocar 800 também. Uma altura. Vamos colocar 30 pixels. Aqui, vamos ajeitar isso aqui. Se a gente salvar, não veremos nada. Por quê? Você lembra que para alinhar o corpo, a div corpo, nós tivemos que definir isso daqui? Então, vamos definir algo diferente. Vamos definir algo do topo. Certo? Ou então, podemos simplesmente colocar a margem do topo. Nós podemos colocar... São 80, nós podemos colocar 90 pixels. E aqui ele vai aparecer, depois de 90 pixels. Poderíamos usar essa forma, mas ela é mais indicada para você alinhar ela ao centro. Senão você teria que ir mudando pouquinho em pouquinho, fica meio chato. Certo? Então, vamos aqui. Temos aqui o nosso menu. Até que está ficando bonito. Agora vamos definir as colunas. Coluna, vamos chamar a coluna esquerda. Agora vamos aprender a nova propriedade e sair dessa mesmice que está até agora. Vamos definir uma cor para a coluna. Vamos definir uma largura. Pronto. Aqui nós temos que ver
O corpo da gente tem 800 pixels, então vamos definir uma largura que não fique muito grande para que caiba a coluna esquerda e direita perfeitamente. Vamos colocar uns 300 pixels. Agora vamos definir um valor para a altura, 540 pixels. Aqui temos a coluna esquerda. Como geralmente as GIFs sempre vão ficar alinhadas à esquerda, não precisamos colocar uma propriedade para que ela se alinhe à esquerda. Porém, na coluna direita vocês verão isso acontecer. Mas antes, vou dar um espaçozinho aqui. Definimos aqui o valor da margem do topo, 6 pixels. Correto? Agora ficou assim para não ficar tudo colado. Vamos aumentar aqui um pouquinho o tamanho da altura. 530 eu acho que fica bom. Passa um pouquinho, vamos colocar 527. 528. .528. 529. Pronto. Temos aqui a nossa coluna esquerda. Vamos aumentar um pouco mais ela, porque ela está muito pequena. Vou colocar 430 de tamanho. Geralmente a coluna da esquerda ela é maior, certo? Então, vamos colocar o tamanho dela maior, porque geralmente é onde ficam os textos, entre essas outras coisas. Bom, agora vamos ver a propriedade nova que eu falei. A propriedade nova, ela é bem interessante. Antes vamos definir uma cor para o background. Vamos definir uma largura de 200 pixels, por exemplo, e uma altura a mesma. Uma altura igual e a margem do topo 6 pixels. Aqui. Se nós atualizarmos, o que acontecerá? Veremos ela aqui. Por quê? Bom, a propriedade que nós utilizamos é a seguinte. Float. Vamos fazê-la flutuar para a direita. Tá aqui, tá à direita. Ah, mas ela não tá aí dentro. Não sei o quê. Por quê? Porque nós temos que adicionar a mesma propriedade à coluna esquerda. Vamos colocá-la para left. Se nós colocarmos que ela flutue para o left, sim, geralmente todas vêm para a esquerda, mas se nós queremos colocar a coluna lado a lado, devemos utilizar isso. Se nós colocarmos a coluna ela para left, então vai ficar vazio, teoricamente vazio, o right, a direita. Então vamos fazer isso. Vamos aumentar aqui um pouco o tamanho, 520. Aqui vamos aumentar para 250. 250 tá bom, vamos aumentar aqui então. Certo? Esses valorezinhos vocês vão ajustando aí. Certo? Aqui vai. Pronto. O que nós já conseguimos fazer nessa aula? Conseguimos definir
as partes do nosso site e estilizá-las, basicamente, mas sim, conseguimos estilizá-las. O que nós veremos na próxima aula? Acrescentar conteúdos às divs. Nós estudaremos basicamente isso. Como nós vamos acrescentar uma imagem dentro da logo, apesar de você já saber aqui, que é com a tag img, nós temos que aprender como posicioná-la dentro de uma div. Menu, textos, entre outros. Bom, essa foi mais uma aula do curso Introdutório HTML e CSS. Espero que tenham gostado. Baixe material de apoio em relação a CSS e nos vemos no próximo vídeo.